Deixa eu agora agradecer a presença aqui da nossa próxima convidada. Tudo bem, Solange? Tudo bom, Obrigada, Tati? viu, meu amor, pela gentileza da participação. Solange, sabe que hoje é muito oportuno sua vinda ao nosso programa, porque a gente tem percebido de muitos telespectadores nessas pautas que a gente tem feito, principalmente em relação a comportamento. Sim. As pessoas extremamente ansiosas, irritadas e estressadas. Muitas mães reclamando da irritabilidade dos filhos, às vezes do marido, ou mesmo a própria pessoa, né, que consegue admitir, Tati, eu ando sem paciência nenhuma, tudo me irrita, tudo me estressa. Vamos conversar sobre isso para a gente conseguir aí reverter esse quadro e viver em paz, com calma, tranquilamente. Essa questão, né, esse problema do estresse, infelizmente, é muito comum, independente de faixa etária e de sexo, né? Na verdade, é super comum, acomete a todas as faixas etárias, todos os tipos de pessoas, todas as classes sociais. E assim, eu digo que está junto com aquela coisa do mal do século, né? A gente já está se adaptando a viver de uma forma que nós falamos todos os dias que é mais estressada. Se você reparar bem, Tati, tem até uma coisa do hábito, né? Então, acho que hoje é bacana da gente falar para os telespectadores é romper um pouco esse hábito de jogar tudo na conta do estresse. Não é? Pegou um trânsitozinho, eu estou estressada. Não, estressada é uma outra coisa, né? E o diagnóstico... o próprio hábito de reclamar, que aí te deixa mais irritada e mais estressada. Eu percebo que algumas pessoas, elas vivem naquele ciclo... Sempre reclamam de tudo. Sim, se tá sol porque tá sol, se tá chuva porque tá sim. chuva. Se pegou trânsito porque pegou trânsito, se não pegou trânsito porque não pegou trânsito. Mas assim, tudo é motivo de se incomodar, né? De reclamar. Exatamente, assim, e uma coisa super importante, eu tento trazer umas questões para as pessoas de reflexão. Porque, assim, dicas para a gente resolver o estresse, tem dicas, mas a questão é de você não arrumar novos estressores. Porque o tempo inteiro a gente está buscando novos estressores e trazendo para o nosso cérebro um comportamento que não precisa ser esse. Então, assim, tem formas de lidar, de ter mais tranquilidade, de controlar os estressores e fazer aquilo que você comentou agora há pouco, que é maravilhoso, que é uma vida mais leve, né? Uma vida mais Relaxar em paz. um pouco, né? Relaxa um pouco, o trânsito vai acontecer, não vai? Como é que tu lida com esse estressor? Como é que você se prepara? Agora, sair todo dia sabendo que vai ter trânsito para reclamar do trânsito e dizer que está estressado, a gente não pode. O segredo é a forma como a gente encara nessas situações de estresse. Por exemplo, você em casa. Tati, mas como é que eu vou saber se eu estou realmente muito estressada? Né? Qual o meu nível de estresse? A gente separou aí uma tela com alguns sintomas. Preste atenção nesses sintomas e faça realmente, né? Se proponha a fazer essa autoavaliação. Sem preconceito, sem vergonha, sem timidez. Analise para que você possa melhorar essa relação com você mesmo e também, né, com as pessoas da sua família, com os amigos. A sensação de desgaste constante, alteração do padrão do sono, problemas físicos, às vezes em função, né, do nível alto aí de estresse, muitas pessoas acabam tendo dores, baixa imunidade, tensão muscular, gastrite, pressão, alterações de humor, insatisfação com a vida e desinteresses em geral. São sintomas bastante importantes, né, Solange? Muito importantes, porque o estresse ele vai ter uma relação direta, Tati, com a sua vida, com as suas relações, com o seu trabalho. Então, assim, não tem como você conseguir ligar com nada se você estiver ali levando uma vida e acreditando que você está ali num processo de estresse. Primeiro, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa coisa de jogar tudo na conta do estresse, na conta do triste. Tristeza é tristeza, momentos desafiadores são desafiadores, nem tudo é deprimido, nem tudo é estressado. Porque o estresse, ele é uma linha muito tênue, ele é aquela, você imagina um fio, um elástico, prestes a se romper. E não é um ou dois sinais, ele é um conjunto de situações. Você viu que os sintomas, eles vai afetar teu sono, vai afetar teu humor, vai afetar a sua forma de se relacionar com as pessoas e aí vai afetar a sua saúde. Muda até o seu desempenho, né, profissional, em casa. Absolutamente. As coisas começam a ladeira abaixo. E aí é o que você falou muito sabiamente, porque o processo, quando você não sai dele, o que acontece, ele se amplia. Então, assim, você vai desencadeando um outro fator. Então, você está tudo bem, estressou no trabalho. Chegou em casa, você estressa a relação. Teu filho vai te chamar ali para conversar, você diz para o filho que agora não dá, que você está estressado. Já começa a ensinar a criança que o processo de estresse pode ser uma coisa muito comum. Então, assim, tem uma hora que a gente vai parar, tem um jeitinho para fazer. Eu acho que a primeira grande dica é lembra de pensar e colocar o problema na régua certa. Então, assim, isso realmente é um fator que eu preciso estar comentando, reclamando. Como é que eu consigo trabalhar isso de uma maneira a deixar isso mais leve, mais tranquilo? Tem coisas que vão acontecer, não vão? Sim. Independente. É inevitável. É inevitável. Eu acho que esse olhar para a vida, esse conhecimento, por que o estresse tem muito a ver? Com questões que te causam ansiedade. Então, assim, a gente já sabe questões que causam ansiedade. Então, cura um pouco disso para não deixar chegar.
nesse ponto. Você falou agora dessa questão das causas da ansiedade, né? A gente tem uma outra tela também em relação a essas causas do estresse. De repente a gente conseguir mapear, identificar essas causas, trabalhar essas causas, né? Para que de fato a gente não se sinta tão interferidos por esses motivos, esses agentes externos ou internos. Olha só. É verdade. Situações que podem causar ansiedade, né? Os problemas financeiros, os medos naturais de eventos traumáticos, situações diversas no ambiente de trabalho, baixa autoestima e desejo de aprovação, não ter tempo para o lazer. Eu sempre falo que um pouco de ócio é necessário, é obrigatório, né, Solange? É obrigatório para a sanidade, para a relação, para o autoentendimento, até para a compreensão. A gente vem falando agora, nosso bate-papo sendo em torno disso. A gente precisa entender, a gente precisa analisar quem eu sou, o ambiente externo. Por tudo que acontece do lado externo interfere na minha vida. Que autocontrole eu tenho para permitir tudo isso? E isso é muito importante, você ter esse ócio. Você poder relaxar, você poder fazer coisas que você gosta, que é o tempo que você presta atenção em você. Se o tempo inteiro está cometido, você viu que um dos nossos itens ali é baixa autoestima e desejo de aprovação. O que a gente fala das redes sociais? Acredita? Você vai ali, começa a ver as pessoas, está todo mundo bem, está todo mundo feliz, a minha vida como está, você começa ali se estressar até por causa disso. E não acredite, gente, nessa perfeição envolvendo rede social, porque não existe vida perfeita. É que às vezes a gente tende a olhar sempre, né, o quintal do vizinho. A grama do vizinho parece que está sempre mais verdinha, mais bonitinha. Mas olha, cuidado, porque todas as pessoas, todas, sem exceção, passam por problemas, passam por dificuldades. O máximo que pode acontecer é daquela pessoa, de repente, reagir de uma forma mais tranquila ao problema. Então, às vezes, as pessoas têm um pouco mais de dificuldade para lidar com algumas situações e outras lidam com muito bom humor, né, com mais jogo de cintura. Mas, assim, problema, todo mundo tem. E você acabou de falar uma coisa super importante, Tati, é a forma com que você aprende a lidar. Então, assim, nunca é tarde, gente, mas nunca é tarde para começar a lidar melhor com as questões, para abandonar coisas como eu sou assim mesma, eu não vou mudar, sempre foi desse jeito. Eu brinco muito nas minhas redes sociais com o tal do probleminha de estimação, estressezinho de estimação. Não precisa, solta, deixa ele embora. Esse pet você pode abandonar. Não precisamos ter problema de estimação. Ah, sempre foi assim, minha mãe sempre falou desde pequena. Poxa, larga, né? Então, assim, a gente também mudar isso, saber que dá para ver melhor, alcançar aí uma alta performance na vida, nesse sentido, quando você melhora a sua cabeça. E identifica os sintomas, fazer análise, identifica os sintomas, e aí, se tiver nesse limite, procurar ajuda. É isso que eu ia te perguntar. Tem alguns gatilhos, assim, de repente, aquelas pessoas que estão me assistindo, Tati, eu percebo que eu tô, assim, no pico do estresse, quase estourando. Quais seriam as orientações para essas pessoas? Primeiro, você tem que dar uma olhada, porque tudo é uma coisa meio constante, né? A gente tem aquele hábito de ficar chateada hoje, estou arrasada, né? Ai, estou deprimido, né? Mulher, isso é um pouco de mulher, não é? Muito de mulher. Muito Acaba, de mulher. né, extremamente ali, nossa, e faz aquela tempestade no copo d'água, no sentido real da palavra. Verdade, isso é uma característica nossa, né? A gente tem tipifica. E dramatizar. A mulher, ela tem essa tendência de dramatizar. Isso é nosso, independente se é um defeito ou se é uma qualidade. É uma característica. Uma forma da gente se comunicar com o mundo, não é? Acontece. Então, assim, primeiro observar, para de dar... tipificar tudo, para que quando aconteça um problema você consiga perceber, Tati, porque eu acho que a maior questão é, de tanta gente falar que está estressado, tem gente que quando chega na beira do abismo é que nota que o problema está sério. Aí me diz, agora, como que é o nome disso? Bom, o nome disso era estresse que você deu o tempo inteiro e não sabia que era. Então, assim, começou a cometer saúde, desinteresse pela vida, perder ali o interesse nas coisas que você fazia, alteração de humor, então uma hora está para cima, está para baixo, interfere muito na questão da saúde, sono, começou a sentir dores de cabeça, coisas que você não sentia de forma constante, mais dessas coisas, está na hora de procurar ajuda médica. Está na hora de ir lá identificar quais são seus estressores, o que está acontecendo. Porque às vezes assim, você sabia que o estresse ele também é positivo? Como? É super importante, porque o estresse que acontece, ele é uma resposta do teu organismo para uma situação diferente. O organismo tentando fazer uma adaptação. Então imagina que você vai se casar. Você tem ali toda aquela novidade, o teu organismo faz o quê? Ele vai jogar ali uma série, vai trabalhar de várias maneiras para que você consiga dar conta dessa tarefa. Ele está fazendo ali uma adaptação. A questão é que a gente não aproveita esse lado positivo. Então, uma pressão no trabalho, uma promoção, ele vai dar uma diferenciada para que você consiga fazer. Se você demora e passa disso, ele se transforma em negativo. Mas é uma coisa boa também quando o organismo faz isso, quer dizer, vamos tentar enfrentar isso. Sabe, passamos por problema de saúde, tem algum familiar precisando de você. Como as dificuldades, né, os problemas, que às vezes as pessoas veem os problemas, é o fim do mundo. E na verdade são
diante dessas situações de problemas que a gente cresce, que a gente amadurece, que naqueles Exatamente. momentos de alegria, de felicidade, onde tudo tá bom, a gente se acomoda, né? E vive aquela alegria. Mas tudo na vida é passageiro, gente. Os momentos alegres são passageiros. Os momentos tristes, né, os problemas, também são passageiros. Então, a gente tem que encarar a vida de uma forma muito bacana para conseguir passar por essas fases, as alegres e as tristes, e tentar equilibrar, né, a questão do nosso emocional. Sim. E tudo reflete depois na nossa saúde física. Não está dormindo, não está se alimentando. As pessoas estão dizendo que A você está autoestima tá lá estranho, a embaixo. autoestima está lá embaixo, não tem vontade de fazer cuidar. as coisas, é sinal de alerta. Eu sempre digo, alerta vermelho. Juntou 4, 5 coisinhas dessas, alerta vermelho. Dá uma paradinha, porque quando chega no limite máximo, aí o dano fica muito maior. Aí você já comprometeu a saúde, você já comprometeu os relacionamentos, já comecei até o próprio emprego, porque tem gente que estressa muito, tem muito estressor no trabalho. Não é? Mas aí você acaba o quê? Fazendo com que fique pior e comprometendo aquilo que você tanto quer fazer. E tem dicas ótimas de conseguir chegar nesse lugar. Por né? exemplo, Olha, a primeira delas fala, a gente precisa aprender a respirar. Sua mãe devia falar para você contar até 10? Parece uma grande bobagem, sabe? Ou até o 3. conselho. Sabe o às vezes chegar até 10, até conselho. 3. Sabe o conselho? Porque assim, na hora que você está respirando, você está oxigenando, você está dando espaço para jogar para a tua parte que pensa. Para tirar um pouco aquela coisa da impulsividade do emocional. Te permite avaliar o que está acontecendo. A reação, a tua Parar e resposta. Respira, aprende a respirar mesmo. Deu vontade? Respira, sabe? Para, pensa, Alice, acho que isso é a primeira coisa, né? Porque você repara que não tem esses 10, não conta até 10, vai acontecer o quê? Você vai falar e depois vai se arrepender e vai aumentar aí a situação. Temos ali, inclusive, uma tela, né? Vamos Temos, reforçar, temos, gente, sim. com outros tópicos, né? Para ajudar a gente nesse processo Sim, sim. de buscar, né? Aliviar esses estresses do nosso dia a dia, que você possa mesmo se olhar com carinho e atenção. Então, aprender a respirar, fundamental, o Solange acabou de reforçar pra gente. Encontrar a sua melhor maneira de relaxar durante uma atividade física, durante a prática de um artesanato, Sim, né? A meditação. Se tranca no quarto, põe uma música gostosa, sabe? Acalma, relaxa. Planejar melhor as atividades e focar no momento presente e mudar a forma de encarar os fatores externos. Isso é algo que a gente tem que colocar em prática, não é fácil, mas é imprescindível, né? Como encarar os fatores externos e saber que nem tudo depende da gente, né? Sim. Depende do outro. Eu sempre tenho uma frase que eu gosto muito, que eu digo assim, a forma com que o outro faz é dele, a forma com que você reage é a sua. Então, o importante é você não querer consertar o outro, mas sim perceber como é que você reage em frente às situações. Tem uma ali que é planejar melhor as atividades, porque a gente falou, tem muito estressor no trabalho, no ambiente de trabalho. Mas ele não vem sempre porque é causado por alguma ansiedade? Quando você planeja, você não reduz a ansiedade? Sim. Então, planeja a atividade, tem um hábito ali de à noite, antes de dormir, vê como é que vai ser seu dia, pensar como é que as coisas vão ser, faz as famosas listinhas, tira aquele peso de querer lembrar tudo de cabeça, porque você não vai conseguir. E depois se frustra porque Exatamente. Cria as expectativas baseadas mais em análise do que em emoção. Isso é muito importante. E muda a forma de encarar o fator externo. Eu tenho uma dica que é muito bacana, não sei se a gente tem tempo para dar. Tem, mas vamos dar no próximo Tá, bloco? vamos Só para sim. deixar todo mundo em casa curioso? Essa é próximo perfeita. bloco a gente vai continuar falando, tá, gente, sobre essa questão do estresse. E daqui a pouquinho também, para ajudar a aliviar o seu estresse, tem arte em madeira com a Rose Rodrigues e tapete com a Nelly Baldiceira, para a gente fazer aquela higiene mental. Volto já, Solange.